Vamos lá. Pode fazer uma oração para nós, Aline, por favor, hoje? Então, nós vamos elevar nosso pensamento até o alto, nos conectarmos com Jesus e convidá-lo para estar aqui conosco nessa noite de estudo, para que Ele nos ilumine as mentes e os corações e que possamos integralizar todo o conhecimento e praticá-lo na nossa vida diária para a prática do bem, sempre. Que assim seja. Vamos lá, Maurão. Está na sua mão, dando continuidade aí. Então, vamos dar continuidade aqui aos estudos, né? E o fluxo mental, como a gente está... Acredito que hoje a gente vai terminar o capítulo 10, aí o pessoal da onda mental já pode ficar preparado, que é o capítulo 11, né? O próximo capítulo. Nós vimos que o capítulo foi dividido em 6 partes. Falamos sobre a partícula elétrica, partícula mental, corrente mental, função dos agentes mentais, corrente mental humana, e hoje a gente vai no campo da aura, tá? Que é a última etapa desse capítulo. Bem, então o campo mental, que foi falado na semana passada, né? Então ele nos levou, né? O livro ele sai do campo mental indo aqui para o campo da aura. E a gente vai poder observar que está muito em função do que a gente viu no princípio do capítulo, né? Então o autor traz para a gente essa elucidação aqui, onde ele fala que, articulando ao redor de si mesmo, as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do campo psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura, ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Bem, então isso é bem interessante, porque a gente viu que o nosso corpo, né, ele vai criar um campo eletromagnético, né? E assim, esse campo não é tão, vamos falar assim, tão simples assim. Nós podemos observar que ele tem pontos energéticos que vão comunicar entre os nossos corpos. Por isso que a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, né? Cada campo desse está ligado a um corpo físico que a gente vai ver logo aqui na frente. A gente também vai observar que a gente tem pontos de comunicação, como está sendo mostrado aqui, né? Onde a gente tem o coronário, frontal, laríngeo, né? Umbilical, e onde a gente vê sempre o Ezequiel, no momento lá do passe, ele fala, olha, você vai focar no chakra coronário. Você no frontal, você no laríngeo, no cardíaco, né? Então, tá aqui esses pontos, né? Para que a gente possa ter uma ideia. A gente tem aqui a aura, ela está dividida aqui em campo espiritual, o plano astral e o campo físico, né? Bem, então nasceu a pergunta, né? Além do texto, né? Que é essa aura? Então a aura é um campo eletromagnético que envolve o corpo humano e todo organismo
objeto no universo. Bem, então, como a gente tem um campo que a gente chama de campo vibracional, né? Em função da nossa vibração, então, em volta, nós vamos ver aqui, em volta desse corpo, ele tem esse campo eletromagnético, é um campo de formato aproximadamente oval, é só para a gente entender, né? Aí ele é aproximadamente oval, oriundo da energia que circula entre os corpos, né? Começando do físico, etérico, astral, mental, búdico e até o átmico. Bem, ele tem em torno de um metro em média, né? Esse campo de energia aí, né? Essa aura consiste em que? A aura consiste em 7 níveis, camadas dos corpos áureos. Nós vamos ver esses corpos daqui a um pouquinho. Cada um dos corpos sutis que existem ao redor do corpo físico tem sua própria frequência única. Então, por isso que o autor vem falando para a gente lá em frequência, vem falando em onda, vem falando em campo vibracional. É para que a gente pudesse entender aqui agora com mais tranquilidade. Eles são interrelacionados e afetam uns aos outros. E também os sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos e saúde da pessoa. Portanto, um estado de desequilíbrio em um dos corpos leva a um estado de desequilíbrio dos outros. Aí, isso é muito interessante a gente deixar isso assim guardado na mente, porque muitas vezes a gente fala assim, mas quando eu tive um desequilíbrio aqui no meu pensamento, ficou só no corpo físico, e a gente vê o Ezequiel sempre falando isso com a gente lá. Olha, manifestou aqui no corpo físico, mas o seu corpo espiritual você tem essa, vamos falar assim, né? Vamos amenizar aí essa consequência dessa doença. E muitas vezes, ela, quando manifesta no corpo físico, na realidade ela já existe, já está consolidada no corpo espiritual. Então, essa pode ser resolvida no corpo físico, mas aí vem o que é sempre falado para a gente, a questão do comportamento. Se você não mudar os comportamentos, não mudar os hábitos, o que vai acontecer? A doença vai voltar do mesmo jeito, né? E isso vai afetar a saúde física e espiritual da pessoa. Então, portanto, um estado de desequilíbrio em um dos corpos leva a um estado de desequilíbrio dos outros, porque eles estão todos interligados, né? Tem mais pontos de comunicação, mas vamos pensar nesse momento só nos chakras. Então, a aura é um verdadeiro documento de identidade do espírito quanto à sua condição moral. Olha só, então por isso que não tem como, no mundo espiritual, esconder esse estado moral do indivíduo. Porque a aura, ela vai apresentar isso como, né? Então, eu não tenho cores aqui, essa alma tem cor, ela tem forma. Essas cores, essas formas, vêm em função de quem? Da vibração. Se você está vibrando numa condição de moral duvidosa, essas cores vão refletir, elas vão apresentar isso, né? Porque cada cor tem uma frequência que lhe é peculiar. Essa frequência vem em função de quê? Daquilo que a gente está
gerando. Nós vimos que nós somos, nós mesmos geramos essa frequência, né? Então, o espírito expressa as radiações correspondentes ao seu nível evolutivo. Essa irradiação envolve a criatura em uma túnica. Sim? A Fernanda e o Paulo levantou a mão, hein? Ah, tá. O Mauro, aproveitando essa passagem aí, minha pergunta é o seguinte: na reunião da terceira sexta-feira, né, que nós participamos, mas tem outras na casa, né? Os espíritos que são acolhidos lá, que recebem o tratamento e o auxílio, eles enxergam a aura, né, de cada integrante do grupo mediúnico encarnado? Isso aí, o que acontece? A nossa condição de visão no campo espiritual, ela é mental. Não é através de um órgão físico. E aí vai depender de qual espírito que você está perguntando. Se você estiver perguntando de um espírito, vamos supor, né, um trabalhador que organiza aquela reunião, é um espírito mais evoluído e tal, e ele precisa de realmente ver como cada um está, como cada um que eu falo nos dois planos da vida está, para que ele possa realizar os seus trabalhos. Ele vai ver, né? Ele já tem evolução para isso. Ele já tem essa condição e vai utilizar isso de forma a contribuir com o avanço de todos e o melhor trabalho de todos. Aí chega um irmão que está desequilibrado. Ele não vai conseguir ter essa visão. Às vezes ele não vai conseguir ver nada. Às vezes ele não vai perceber nem o irmão que está do lado dele, que retirou ele de um local, né, que fez o socorro dele, ele não consegue ver, né? Então, ele justamente porque ele não tem evolução e não tem o seu sistema capacitado para tal. Vai depender aqui, da condição moral. Condição moral, quanto maior, mais condição de ver todos os detalhes o espírito tem. Condição menor condição ele tem, né? O Ezequiel conta um caso de um trabalhador da casa que ele chamava por Ezequiel, e Ezequiel teve que mudar o estado dele para que ele pudesse perceber o Ezequiel do lado dele, socorrendo ele, né? Então, isso aí é importante a gente ter isso em mente, né? E o trabalho começa agora, né? Começa aqui. Então, por isso que a gente está estudando, está trabalhando nessa função. Isabel quer falar também, mano. Mauro, eu até entendi, né? E o Ezequiel até já tinha falado isso também. Então, a gente, na verdade, vai manchando a nossa aura, né? E com isso a gente pode ter uma enfermidade. Mas eu fico numa dúvida que é o seguinte: o que faz? Então, eu sou duas pessoas que sentem muita mágoa. Um tem enfermidade e o outro não. Por que esse tem e o outro não? Isso, para mim, não fica claro. Entendeu? Assim, por que às vezes, suponha, né? O grau é mais ou menos o mesmo, de mágoa de um e de outro. Mas esse que tem enfermidade, eu imagino que ele tenha mais conhecimento. Então, a exigência dele é maior. Mas como é que seria essa questão na mancha na aura, entendeu? Assim, porque eu entendo, se você tem uma mágoa, você vai manchar a sua aura. Mas por que um tem enfermidade e o outro não? Você consegue entender isso? O que acontece, assim, eu vou te colocar aqui minha opinião e alguém quiser me ajudar vai ser bem-vindo. O que acontece é o seguinte:
o que é chamado de mancha na aura, na realidade, ela vem de 2 pontos. Primeiro, que você associou o seu pensamento a uma condição vibracional de uma doença. Obviamente, se você está vibrando naquela doença, né, a cor vai ser pertinente ao ponto que você lesou. Se naquele ponto que você lesou ele está na frequência da doença, então vai aparecer aquela cor na sua aura. Isso aí, ela não é uma túnica, ela não está em volta de você, ela não reveste, mas ela reveste o quê? De acordo com a energia que você está vibrando e seus corpos estão vibrando. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos ver os corpos, nossos corpos aqui. Então, quando a doença está associada a alguma parte do seu corpo, ela vai mostrar isso com facilidade. Um desvio moral. Tem um dos livros do André Luiz que ele coloca a seguinte coisa, que uma senhora queria entrar lá para nosso lar, mas só que o corpo espiritual dele, e nesse momento o André Luiz, o mentor do André Luiz, teve que ampliar a visão do André Luiz para que ele possa ver os pontos negros que estavam associados à aura dela, em função dos abortos que ela tinha feito. Aí ele falou assim, não, mas eu quero entrar. Isso aí é o que ela estava falando, ela estava pedindo, mas ela não tinha se arrependido, ela não tinha entendido o que ela tinha feito. Então aquilo ficou cravado. Dependendo do que a gente faz no nosso corpo físico, quanto maior a agressão, maior a perturbação a gente vai tendo nos outros corpos, no nosso corpo espiritual, e isso fica marcado, e a frequência da cor muda, por isso que parece uma mancha. Com relação a 2 pessoas diferentes com o mesmo problema, para mim, eu acho muito difícil para mim te responder por que uma adoeceu, por que não adoeceu, porque depende de um histórico probabilístico da vida da pessoa. Então, às vezes, a pessoa... Só um minuto. Às vezes depende da pessoa. Uma pessoa, às vezes, está magoada, mas vai sentir muito mais. Já tem um coração já com uma probabilidade de falhar. Ele vai falhar. O outro não. O outro já vai estar magoado, mas vai sentir menos. E não tem nenhum órgão em probabilidade de falha em função do histórico de vida da pessoa. Quando eu falo histórico de vida, não é só essa, as outras também. Então, Será? é muito difícil. Uhum. Eu fico pensando se isso não está relacionado, porque tudo não é o pensamento da gente? Será que não é o pensamento de um que fica vibrando ali na culpa, enquanto o pensamento de outro já assim, arrependeu, mas seguiu em frente. Não ficou ali preso na culpa. Não sei. Com certeza vai ajudar, mas tem que lembrar o que o Ezequiel falou. Tudo é probabilidade. Se no seu plano reencarnatório você já tem um órgão, às vezes seu coração já é propenso a uma doença, e você pega uma culpa, coloca nas costas e fica com ela ali muito tempo, o que vai acontecer? Você está alimentando, você está circulando energia negativa. Nós vimos isso aqui. Foi na apresentação passada. Essa energia circula por todos os nossos corpos. Você vai matando células, você vai envenenando um monte de células, né? Algumas pessoas não têm a probabilidade de falha no órgão. O outro tem. Se o outro tem, ele vai falhar com mais facilidade. É como se, um exemplo, os cordões de comunicação, os neurônios, de um fosse mais resistente, de outro um pouco mais